bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Meu Pai. Acompanhe. Bem, hoje eu quero comentar, que a gente possa pensar um pouco, a partir de uma frase, que está em Lucas, capítulo 11, no versículo 1, quando os discípulos chegam perto de Jesus e falam assim para ele: Senhor, ensina-nos a orar. Então, hoje nós vamos conversar sobre isso. Senhor, ensina-nos a orar. Eu queria saber que, de coração, quantas pessoas já fizeram esse pedido a Jesus? Que bom. Isso precisa ser uma coisa que a gente precisa pedir. Ensina-nos a orar. Eu fico imaginando o que os discípulos viram. Como é que deve ter sido Jesus rezando? Que espetáculo devia ser aquilo? Que relação de confiança e de intimidade ele tinha com esse pai? Porque os discípulos ficaram tão boquiabertos que falaram que, vem cá, me ensina esse negocinho que você está fazendo. Porque devia ser uma coisa encantadora, simplesmente encantadora, devia ser um fascínio ver Jesus em oração. Mas se depois vocês tiverem curiosidade de ler aonde isso está encaixado em Lucas, capítulo 11, os discípulos não pediram isso no início da caminhada. Eles pediram isso já no meio da caminhada. Depois nós vamos entender por que isso é mais no meio da caminhada. Como é que a gente vai pedir isso a Deus? Qual era a grande missão de Jesus para nós? Qual foi a grande missão? Foi revelar que temos um Pai. Isso modifica e transforma a vida de qualquer um de nós o dia que vocês tomarem essa consciência que vocês têm um Pai. Nós não nos fizemos. Nós não nos encerramos. O que eu sou hoje, o que eu fui ontem, o que eu serei ainda, não é comigo. Isso não depende de mim. Tem alguém que fez tudo isso, que faz tudo isso. Eu tenho um Pai. Então, Jesus, quando revela para nós, quer dizer, toda a nossa obra, Jesus, quando vem contar para nós que existe uma história de amor, de um Deus enlouquecido de amor, por cada um, que nos cria e fala que nós podemos estabelecer essa relação com o Pai. Mas, a hora que a gente precisar entender isso para viver, isso transformará qualquer coisa. O dia que nós entendermos que quando eu vou rezar, eu vou me relacionar, eu vou me encontrar. E ele deixa de ser o Deus, esse Deus, aquele Deus, mas ele passa a ser o meu Deus. Qual que era a grande diferença? O que Jesus veio nos contar? Que aquele Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquele Deus que todo mundo tinha muito medo, muito respeito, ele era o Pai de Jesus e era o nosso Pai e é o meu Pai. Vocês já pararam para falar essa frase? Ele é o meu Pai. Eu tenho um Pai que é poderoso, que eu tenho uma pertença que eu não estou solta nesse mundo. Vocês querem conhecer o caráter de alguém? Descubra no homem e numa mulher para quem é que ele tem a vida voltado. Para quem é que ele leva a vida em segredo? Quem é a pessoa que ele conversa e esconde? Quem é essa pessoa? Porque relacionar com Deus não é uma coisa abstrata, não. Quando eu estou falando com vocês de relacionar com Deus Pai, hoje eu não estou nem falando de Jesus, estou falando de relacionar com o Pai, é uma relação real. É relacionar com uma pessoa poderosa, nosso Pai. Aquele que nos criou. Aquele para quem tudo é possível. Aquele que eu vou estabelecer uma relação de intimidade, como Jesus veio nos ensinar. O modelo é Ele. Quem nos ensinou? Jesus. Jesus revelou para nós qual era a ossatura dele. Por quem ele vivia? Qual era o vértice da vida de Jesus? O Pai. Qual tem sido o vértice da nossa vida? Afinal, está meio perdido, assim, mais ou menos, a gente corre para lá, corre para cá. Jesus falou assim aqui, eu quero contar para vocês que a vida de vocês não é cavalgada, não, em cada dia, não. Tem hora que a gente vive 7 vidas num dia? Não, deixa eu contar, não é assim não. Vocês têm uma história de amor. Tem um Pai que cuida de vocês, que corre atrás de vocês. Porque Jesus mostrou isso. Ele nos carregou nos ombros, ele foi atrás da ovelha perdida, ele restaurou as coisas todas, ele curou, pôs todo mundo de pé, ensinou, explicou, falou, caminha. Tem um Pai. Há uma relação com um Pai. É isso que ele queria nos contar. E que a gente, por alguma razão, ainda não entendeu. Hoje nós podemos repetir uma frase que São João Batista falou. João Batista disse assim, referindo-se a Jesus:
no meio de vós, existe alguém que vós não conheceis. Essa frase hoje pode ser aplicada para nós aqui. No meio de vós está alguém que vós não conheceis. De quem que eu estou falando? Estou falando de nós. Porque nós podemos nos comparar a alguma camada de terra. Os geólogos iam enlouquecer com essa história, mas é assim mesmo. Nós vamos formando tanta camada, tanta camada, tanta camada, que nós não compreendemos que lá no âmago, né, lá no mais interior nosso, lá no mais profundo, no meio dessa caminhada nossa, existe um tesouro a ser descoberto. Existe uma presença que nós não percebemos, que é o nosso Pai. É Jesus que vem mostrar para nós, que vem nos mostrar que Deus está dentro de você. Ele vem mostrar que o templo é aí. Ele está aí. Olha que coisa maravilhosa. E nós não conseguimos fazer nada. Por quê? Porque eu nem consigo me ouvir. Eu não consigo ouvir o outro. Eu fico imaginando o que a gente precisa para cavar tanto, para chegar no meu coração, para chegar no coração do meu irmão. Então a gente vive de relações superficiais. Você encontra com as pessoas e fala com ela, bom dia, tudo bem? Se ela fala, mais ou menos, você fala, então depois nós conversamos. Você já pula, porque você está com pressa, sempre correndo. Então você imagina, se a gente vive uns aos outros com relações tão superficiais, você imagina com Deus Pai? Que a gente acha Ele tão inacessível. Mas é porque tudo Jesus falou uma frasezinha, né? Hoje eu estou cheia das frases dele. Ele disse assim, quando for rezar, entra no seu quarto, fecha a porta. E fala com teu pai em segredo. A gente cumpre essa frase? Não. Não cumprimos. Por isso, não nos relacionamos. E aí vocês encontram pessoas tão inquietas, tão angustiadas, tão cheias de medo, tão apavoradas com tantas coisas. Por quê? Porque esqueceram que são filhos, que são filhas do Altíssimo. Se vocês lerem aqui na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, São Paulo diz assim, com efeito não recebestes um espírito de escravos para recair no medo, para recair no temor, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos, Abá, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. Quanto que nos falta essa consciência? Porque o dia que a gente conseguir compreender que a partir da oração eu começo uma caminhada com meu Pai, porque eu me relaciono com Ele. Então, o dia que eu entender que rezar, que orar, eu vou relacionar com meu Deus, com meu Pai. Então, quantas vezes as pessoas vão rezar, e lá no CTI eu vivo chamando a atenção, quando a gente reúne para rezar todas as manhãs, alguém fala, eu queria falar com Deus. Não, minha filha, não é assim não. Fala assim, meu Pai. Isso muda tudo. E a hora que vocês estiverem na intimidade, vocês falam com ele assim, Abá, ô paizinho, é assim. Pede colo, fala com ele, é assim. Porque tem momentos na nossa vida que a gente só precisa sentir a mão do Pai. A gente só precisa sentir que Ele cuida de nós. Tem momentos que a gente está tão ruim, né? Tão sofridos, vivendo tantas perdas, vivendo tantas situações que a nossa vida foi virada do avesso, que às vezes a única coisa que você precisa sentir é a mão do seu Pai. Só isso basta. Né? E quantas vezes nós precisamos de sentir a mão dele? Só saber que ele está ali. E mais ninguém. É a imagem da criança de mão dada com o pai dela. Não tem nada que me deixa tão encantada de ver uma criança de 3, 4 anos andando de mão dada com o pai. Ela está absolutamente entregue. O pai vai e ela vai acompanha. Entregue. Porque ela sabe quem que está conduzindo. Então, às vezes, na nossa vida, a gente não está entregue. A gente está angustiado, pesado, com medo, porque esquecemos a filiação. E eu queria lembrar vocês que vocês têm uma pertença. Existe alguém que cuida. Filó, mas eu não estou vendo. Não precisa ver. Ele vê. Não precisa. Você só precisa confiar. O dia que vocês lerem o livro, O Diálogo, de Catarina de Siena, é um livro que eu acho que todo mundo tinha que ler, que é o diálogo de Deus Pai com Catarina de Siena, que foi a segunda doutora da igreja. E ele fala, Catarina, quanto mais alguém confia em mim, mais eu sou misericordioso, mais eu sou providente. Claro, você acha que ele vai decepcionar quem confia nele? Lógico que não, ele é pai. Então é essa relação de amor. Ele fala, Filó, mas eu vou pecar, vamos mesmo, todo dia a gente peca. Mas o que Deus Pai faz? Ele segura o nosso pescoço, aí que ele agarra em nós. Ele segura o nosso pescoço e nos beija, igual ele fez com o filho pródigo.
Ele faz de tudo para que a gente abra os olhos, para que a gente caia na consciência e fale, não se perca, meu filho, eu preciso de você. Não se perca, não vá por ali, aquilo lá não é bom para você. Eu não posso te obrigar, mas eu te peço, não vá. É ele fica enlouquecido quando a gente erra o caminho. Aí ele nos agarra. E foi só porque Jesus também se grudou em nós que a gente consegue fazer esse caminho. É só porque ele grudou em nós e disse, o meu Pai é o seu Pai, é o nosso Pai. Ao dia que entendermos isso. E é tão lindo que lá na carta aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 11 a 12, 2, no versículo 11 a 12, que é tão lindo que fala que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Não se envergonha. E olha que somos nós, absolutamente imperfeitos. E nós, assim, que um dia caminhamos demais, outro dia damos ré em tudo que caminhamos. Que não mantivemos, que a gente não tem perseverança, a gente não mantém relação com o Pai. Um dia começa muito bem, no dia seguinte fala, ai, que cansaço, e pula. E vai levando. Não estabelecemos consciência, porque tudo parte da consciência. Então, quando é que eu vou pedir Jesus para rezar? Quando eu entender que é a única forma que eu tenho de caminhar com o meu Pai. Que é a única forma que eu tenho de ver o que agrada o meu Pai. Para que eu receba as orientações do meu Pai. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conversar com Ele. Isso se chama oração. Mas é rezar na presença de alguém, que é uma pessoa. Isso é sem preço. O dia que a gente entender isso é sem preço. E em Hebreus, capítulo 11, versículo 16, Deus Pai, São Paulo diz assim, que Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus. Ele não se envergonha de nós, Ele nos ama. E não fomos nós que amamos Ele primeiro, não está escrito lá na carta de Paulo? De João, na primeira carta de São João? Foi Deus que nos amou primeiro, por isso que a gente o ama. Não foi nós que tomamos a iniciativa de amá-lo, é Ele que tomou a iniciativa primeiro. Então, como que a gente precisa entender que na nossa caminhada, a gente precisa de ter uma maturidade, até na vida espiritual. Enquanto a gente não tem uma maturidade na vida espiritual, a gente leva a vida numa superfície. Quanto mais compreendermos que a nossa vida é uma história de amor, isso não tem preço, não, entende? Que a sua vida é uma história de amor. Filha, você não sabe tanto que minha vida está ruim. Mas é porque você não apresentou tudo para o Pai. Ele pode transformar tudo. Ele é o único que pega a nossa fé, assim, mais ou menos, e fala assim, Filó, nem sei se eu creio. Só Ele pode soprar e pôr o Espírito Santo para pegar fogo em nós. É só Ele. É só Ele que pode pegar a gente quebrado e colocar de pé. É só Ele que pode nos pegar quando a gente acha que a gente não vale nada e fazer uma obra de arte. É só Ele que pode pegar uma situação impossível e fazer ficar de pé. Eu vejo Ele fazer isso. Sabe por que a gente não vê? Porque vocês não abrem os olhos para ver. Deus caminha conosco. E a gente não vê. Por isso que João Batista diz, e eu estou repetindo isso num outro contexto, no meio de vós está alguém que vocês não conhecem. É o Pai. Toda a nossa finalidade da nossa vida é chegar no Pai. O que Jesus falou? Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Quem é o nosso caminho? Quem nos ensina? Jesus. O que Deus Pai fala para Catarina de Siena? Catarina, o caminho de volta não tinha jeito, não. Não tinha jeito mais de vocês voltarem para casa. Então, eu peguei a cruz de Jesus e fiz uma ponte. Sem ela, vocês não voltariam para casa. É Ele que vai nos levar. Todos. Ele vai levar um por um. Não vai perder ninguém. Porque somos preciosos demais para Deus. Nós gastamos o sangue do Filho dele. Preciosos demais. Por isso, nos ama tanto, cuida tanto. Tomou a iniciativa de nos amar primeiro. Tem uma história. O dia que a gente compreender isso, a gente não vai ser como um conto de uma criança que não dá conta de participar de um determinado jogo, porque ela tem medo. Mas por que você está com medo? Porque meu pai está em Paris. É porque, às vezes, nós ainda não conseguimos construir Deus Pai em nós. Construir no sentido da consciência, que Ele é real. Quem é que vai fazer essa transformação dentro de nós? O Espírito Santo de Deus. É Ele que vai nos incendiar. É Ele que vai nos revelar o Pai. É Ele que vai revelar que nós podemos ter uma confiança nele igual filho pequeno. E a nossa relação com Deus Pai tem que ser simples como uma criança. Apenas confie. Quem é que desperta em nós saudade do Pai? O Espírito Santo, Ele mesmo vai nos cutucando. Que vai colocando em nós um desejo de ver o rosto dele. É Ele.
um desejo de amar? É Ele. Então, é Ele que vai trabalhando dentro de nós para que a gente possa perceber o Pai. Para que também Deus Pai seja a nossa ossatura. Para que também Deus Pai seja o nosso vértice, seja o nosso horizonte. Que seja a primeira pessoa por quem você, quando levanta, fale bom dia. Vocês falam bom dia para Deus Pai? Todo dia? Tem que falar. Muito bem. Tem que falar bom dia, meu Pai. Permissão para começar mais um dia. Segundo a vossa santíssima vontade. Permissão. Que bom que eu estou de pé, que eu não tenho uma doença, estou bacana. Dou conta de tanta coisa. Que bom que eu tenho tanta coisa. Emprego, saúde, tanta coisa. Olha que bacana. Lembrar-se do seu Pai na hora que você abrir os seus olhos, todos os dias. Sua primeira... Porque às vezes a gente não tem uma relação com Deus Pai de pedir a bênção de um pai. Vocês pedem a Ele a bênção? A gente se esqueceu disso, né? Bem, como eu fui criada lá no interior, que tinha que pedir a bênção do pai e da mãe, até hoje eu ligo todo dia para pedir bênção, né? Todo dia. Assim eu falo para o Pai todos os dias, a sua bênção, meu Pai. Vocês imaginaram o que é ser abençoado pelo Pai? Poderoso. Não é qualquer pai, não. O Pai de todos. Nós não entendemos isso, não, gente. O dia que a gente entender, quem vai te cercar na vida? Quem vai? O que vai te impedir de ir onde você precisar ir? Então, tem pessoas que dão conta de ir na Conchichina, dão conta de fazer qualquer coisa nesse mundo e não dão conta de ter uma relação pessoal, ele e ele. Por quê? Não dá conta de ficar só, porque não construiu nada dentro dele. Porque não tomou consciência de que dentro dele habita o Pai. Então, não tem nada dentro. Tem pessoas que não dão conta de ficar só. E acham que estão na solidão. Por que acham que estão na solidão? Porque não tem consciência da presença. Presença de qualquer um, não, do Pai. Qual é o problema que nós temos se a gente tem um pai para conversar? Já pensou nisso? Para mim, não, olha, quando a situação está muito difícil, fala, mas o que você vai fazer? Vou conversar com meu pai. Vou falar com ele. E ele fará. Essa certeza na vida de nós, de cada um de nós, isso transforma qualquer um. Porque te dá coragem para andar. Você saber que você tem um pai que te ama, que não é qualquer pai. Primeiro, um pai. E segundo, que ele te ama incondicionalmente, mesmo que você seja o pior deles. Como eu vi um rapaz uma vez falando, ele me recebeu quantas vezes na igreja, mesmo armado? Quantas vezes Deus Pai me recebeu drogado? Quantas vezes Deus Pai me recebeu bêbado? Por amor. Então é porque Ele quer nos transformar naquilo que foi o sonho quando Ele nos criou. Mas nós já fizemos muitas camadas, só precisamos tirar. Como é que eu relaciono com meu pai? Ficando nu. Eu preciso me despir diante do meu pai. Eu preciso tirar muita máscara, muita camada. Mas é muita coisa que eu preciso tirar. Ficar diante dele e falar, eu quero ser sua filha. Eu quero ser seu filho, assim como Jesus me ensinou. Então eu tenho que ir atrás de Jesus e falar, Jesus, me ensina a rezar. Me ensina como é que eu caminho, como é que eu faço com meu pai. Como é que eu consigo estabelecer com ele uma relação? Então aí a oração vai ter um outro sentido na sua vida. Você vai entender que na hora que você fala, você extravasa diante de Deus todo o seu desejo. Então, a linguagem humana tem uma importância fenomenal, é onde você vai se mostrar para Ele. E se você, como diz São Bento, é uma das regras de São Bento, se calar e ouvir com o seu coração, você ouvirá Ele falando. Porque Ele é Pai. Ele te conhece. Ele sabe por que você está angustiado, por que você está triste, por que você está com medo. Ele sabe de todas as coisas. Nós não confiamos, porque temos medo. Então, para estabelecer uma relação com Deus de misericórdia, nós temos que quebrar as imagens de Deus juiz. De Deus que cobra, de Deus que é mau, de Deus que está esperando a oportunidade de me quebrar as pernas, de Deus que vai me pegar na curva, porque isso eu vejo todo dia. Quando eu vejo uma criança muito grave e eu vou conversar com os pais, eles falam, por qual pecado, doutor, eu estou sendo cobrada? A consciência que nós temos que não é o Deus da misericórdia, Pai de Jesus, nós temos um outro Deus dentro de nós. Por isso é o que eu acho que a gente tem tanto medo de relacionar com Deus Pai. A gente tem medo dele. Não é para ter medo. Fico imaginando que ele é todo fofinho. Que ele deve ser grande. Pai, aquela coisa amorosa, assim, mais apaixonante. Porque para ter nos dado Jesus, que mostrou a imagem desse Pai, Jesus mole do jeito que era, aquela coisa apaixonante, que só buscou quem não prestava. Por isso que ele anda conosco, né? Não é? Só pegou quem não serve para nada. Ele falou, dá um jeito essa turma. Por amor. Vocês imaginam se Deus Pai vai ser diferente disso? É por amor. Que Ele quer levar todo mundo de volta para a casa dele, é claro. Mas isso, então nós temos que fazer duas coisas. Pedir a Ele, quebre em mim as imagens que eu carrego do Senhor.
Ou que eu carrego aquela imagem que se eu for muito boazinha e fizer todas as coisas, pagar o dízimo, fizer as coisas direitinho, então nada acontece comigo? Falta de consciência completa. Ou, mas eu moro dentro daquela igreja, como é que vai acontecer alguma coisa comigo? Imagina. Ou então acontece, eu falo, mas por que comigo? Isso eu escuto todos os dias, gente. Isso eu escuto todos os dias. Todo dia tem menino novo no CTI, eu tenho que conversar com os pais, e a conversa é sempre a mesma. Como nos falta consciência. E o dia que entendermos que nós somos criados por amor para fazer uma caminhada, é a nossa jornada de alma, para voltar para casa. E onde é que nós fazemos a jornada? No amor, na confiança. Nós temos um Deus que é Pai. Nós corremos o risco de fazer como um conto que Jesus volta, e Jesus vai curando, vai fazendo o cego enxergar, vai ressuscitando, etc. E aí chega um momento que o grande inquisidor chega perto dele e fala, parou, você não pode fazer mais nada. Por quê? Porque aqui tem regras e você tem que seguir as regras. E às vezes nós somos assim na nossa vida religiosa. Às vezes nós damos regras para Deus. Aqui você pode, aqui você não pode. Faz isso, não faz aquilo. A gente dá ordem, Deus. Entendemos o que até agora? Nada. A gente impede Deus de ir aonde Ele precisa ir. A gente impede Deus de nos levar aonde Ele quer nos levar. A gente dá regras para Deus, presta atenção. Estão fazendo tudo errado. Então a gente precisa pedir a Ele, quebre as imagens que eu carrego do Senhor. Eu quero sentir o Senhor como o meu Pai. O meu Pai. Aquele Pai que caminha comigo, eu não preciso ter medo de mais nada nessa vida, porque eu tenho uma mão. Se eu não sentir mais nada, peça a Ele para sentir só a mão. Se vocês nunca dormiram no colo dele, peça. É uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Peça colo para o Pai. Fala, hoje eu quero dormir nos seus braços. Vocês vão ver que sono. O que é dormir nos braços? Do Pai. Nem é Jesus, é do Pai. Peçam isso. É menino com o Pai. Nós temos que voltar na infância e viver menino com o Pai. Confiança absoluta, entrega absoluta. Mas eu tenho que encontrar com Ele todo dia. Eu tenho que fechar a porta do meu quarto todos os dias. Eu tenho que colocar para o meu Pai meu projeto de vida. Eu tenho que falar, mas o Senhor quer o quê? O Senhor, quando me criou, o que o Senhor queria? Me ajuda, porque a coisa mais difícil para mim do mundo chama-se vontade do Pai. Qual é? Todo dia tem que ficar atrás dele. É para fazer o quê mesmo? É para fazer o quê mesmo? O que o Senhor queria mesmo? Será que eu escutei direito? Isso o dia inteiro. Quem que nos conta tudo? Espírito Santo de Deus. Vocês têm rezado a oração de Salomão, capítulo 8? Tem rezar todo dia. Fala, envia teu Santo Espírito para que ele tome parte nos meus trabalhos, para que eu faça hoje somente aquilo que vos agrada. Está tudo aqui para a gente rezar. Qual que é os problemas que nós temos? Rezamos pouco. O dia que rezarmos mais, nós vamos dar um salto espiritual, nós vamos viver numa caminhada, numa alegria, que o povo vai falar, engraçado, essa menina vive rindo, parece boba. Parece boba mesmo, tem um pai que cuida de mim, qual é o problema? Com o que eu tenho que me preocupar se eu tenho um pai? Nesse poder, nesse nível. Um pai amoroso, um pai que cuida, que sabe de tudo nosso. O que nos falta? Acreditar. Acreditar nessa proposta que Jesus veio nos trazer. Jesus veio nos revelar o Pai. E nós precisamos de descobrir essa relação, porque essa é uma relação experimentada. Essa é uma relação vivida. Eu não tenho como ensinar vocês, a não ser vocês vivendo. E o dia que vocês começarem a viver isso, vocês vão ver que coisa alucinada. Vocês vão falar, como é que eu perdi tanto tempo? Por que eu não falei com meu pai? Por que eu não contei as coisas para o meu Pai? Eu quero falar com Ele agora. Conta, vocês verão como é que as coisas na vida de vocês dissolvem. É impressionante. Não tenham medo de se lançar no Pai. Lembra do menino que está em cima da mesa e fala assim, o pai fala com ele assim, pula. Ele nem pensa duas vezes, ele se lança. Não é assim? Nós adultos falamos assim, peraí, mas você presta atenção, eu vou pular, mas olha aqui, eu posso cair. Olha, a gente fica dando... Não, se lança. No Pai a gente se lança porque Ele é o Todo-Poderoso. Então nós temos que chegar no momento da nossa vida onde a gente não quer mais ser gerado porque somos consequência de um pai, de uma mãe, e somos também consequência de tudo que vocês pensam a meu respeito, do que uns pensam dos outros, do mundo que a gente vive, das relações que a gente faz. Nós somos consequência de um monte de coisa. Não, nós não queremos mais ser isso. Nós queremos ser o filho que foi gerado pelo Pai. Imaginou quando a gente desejar isso? Eu quero ser, meu Pai, o filho ou a filha que foi gerada por Ti. Eu quero que o Senhor a cada dia me recrie. Que Ele pode nos recriar a cada dia. Deus não se cansa de nós. A gente que cansa de Deus, reza pouco, aquela luta. Mas Deus não cansa, não. Todo dia Ele te espera. Todos os dias Ele te espera.
Minha grande motivação de levantar cedo, que eu falo, ele está me esperando. Porque não é fácil, né? Levantar muito cedo só porque eu sei que ele está me esperando. Eu falei, não tem preço, olha quem está me esperando. Ele. Vou lá, aproveitar que a fila é pouca de madrugada, né? Durante o dia a fila é grande. De madrugada, né, a fila é baixinha. Dá tempo da gente bater mais uma prosa, né? De madrugada, o assunto rende. De dia, a coisa é mais difícil, né? Porque é muita gente para pedir. Então, nós temos que estabelecer com Deus Pai essa relação. Sabe, filho que só olha e sabe o que já contou para o pai sabe para o filho? Era assim que Jesus devia rezar. Era assim a entrega de Jesus. Ele é o nosso modelo. Só Ele pode nos ensinar a rezar. É só Ele que pode nos mostrar esse caminho. Então, nós temos que andar colado em Jesus. Agarrados nele, colados mesmo. Porque só estando colado em Jesus que nós podemos repetir que Ele é o nosso Pai. É o Pai nosso. E aí, o dia que a gente entender isso, a gente vai entender a oração do Pai Nosso. Que é uma oração de vida. Que é uma oração de uma profundidade. Porque é a oração de toda a nossa caminhada espiritual, é o Pai Nosso. Um dia nós poderemos pessoalmente aprofundar, é você cada dia, rezando, invocando o seu Pai. Mas hoje a única coisa que eu queria lembrar a cada um de vocês, né, é a presença de um Pai, amoroso, terno, que cuida mesmo, que nos carrega no colo, que só quer o melhor para nós. E que quer estabelecer uma relação única. E se você nunca teve a oportunidade de estabelecer uma relação única com o Deus Pai, estabeleça. Peça a Jesus que te coloque junto, que Jesus te apresente o Pai. Não tenha medo de ser apresentado ao Pai. Não porque Ele não te conhece, mas é porque é você que não o conhece. Não tenha medo. Fala, Jesus, me apresenta o Pai. Estou morrendo de medo dele, estou com medo. Estou com vergonha. Jesus fala, não precisa não. Eu te ajudo. A gente vai atrás de Jesus. Jesus vai nos levando aos poucos, até que a gente possa ver esse Deus face a face. Já imaginaram o dia que a gente puder vê-lo? Um dia. Essa é a promessa. É para isso que caminhamos, é para isso que rezamos, é para isso que estamos estabelecendo já uma relação com Ele. Vocês verão como é que a vida de vocês transformará. A partir do momento que vocês começarem a estabelecer também a relação com o Pai. Ele que vai nos recriar. Ele que poderá fazer de nós a nova criação. Ele que poderá olhar para nós e falar, tem proposta melhor? Tem coisa muito melhor. Né? E às vezes a gente se perde no mundo aqui, em coisas que o mundo não enche o nosso coração. Vamos pedir a Ele que nos dê o instrumento necessário para cavar em nós, para descobrir essa presença preciosa na nossa vida, né? E para que a gente não perca mesmo a oportunidade de caminhar com Deus e entender que o nosso Deus, que o nosso Pai, Ele não está no céu. Ele está dentro de cada um de nós. E a doutora Filó hoje nos fala do Pai, meu Pai. Ele fala assim, que precisamos chamá-lo de Abá. Abá significa papai, paizinho, papai. É uma intimidade tão grande com Ele que a gente o chama de papai. Mas muitas vezes a gente não consegue, porque a nossa relação com o nosso pai aqui da terra às vezes foi difícil, às vezes foi dura. E isso dificulta a nossa relação com o nosso grande Pai, com o nosso papai. Mas é isso que Jesus nos pede, para nos aproximar, para ter intimidade. Aquele papai que você pode deitar no colo, que você pode brincar, que você pode pedir o colo no momento que você não está dando conta de caminhar mais. A nossa oração hoje vai ser essa, de dizer para Ele, papai, queremos ser teus filhos, queremos estar debaixo da sua soberania, que o Senhor seja o provedor de tudo na minha vida. Vamos rezar? Papai, papai, hoje eu quero te chamar de papai. Derrama teu Santo Espírito, Senhor, e me ensina a te chamar de papai, meu Pai que cuida, meu Pai que vela, meu Pai que provê todas as coisas, meu Pai que cura, o meu Pai que caminha comigo. Eu quero hoje, Senhor, não só te chamar de papai, mas te pedir que o Senhor venha verdadeiramente ser o meu Pai, o dono da minha vida,
Me toma pela mão, Senhor, e me leva junto com o Senhor, aonde que o Senhor for, eu também quero ir. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquiri-la na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034. Você também pode adquirir nas lojas Mãe da Igreja, que fica localizada na Rua São Paulo, número 634. Ou nas lojas Paulinas, que fica na Avenida Afonso Pena, número 2142. Fiquem com Deus e até a próxima!